Hey Shinobis, tudo beleza? Galerinha, para quem ainda não me conhece, eu sou Michael Souza e hoje, pessoal, estou aqui trazendo mais um vídeo de redação para vocês. O tema do vídeo de hoje será o conceito de família no Brasil contemporâneo. Este conceito aí que vem gerando discussões, vem gerando divergências aí entre muitas pessoas. Bom, pessoal, antes de começar o vídeo, eu gostaria de deixar alguns recadinhos aí com vocês. O primeiro deles é que se esse aqui é o meu primeiro vídeo que você assiste de redação, eu antes aconselho você a assistir os vídeos de conceitos iniciais, onde eu explico tudo que você precisa saber para fazer uma boa redação. Eles se chamam Aula de Redação, Conceitos Iniciais, parte 1 e parte 2. Assiste, porque assim você vai entender muito melhor essa aula aqui, beleza? O segundo recadinho é que quando esse assunto aí se relaciona com assuntos da comunidade LGBT, gera muito mais polêmica. Por conta disso, eu já gravei um vídeo falando somente sobre o casamento gay. Então, assistam aqui no canal, porque eu acho que vale a pena para você entender melhor este assunto. Para o vídeo aqui não ficar muito grande, eu não vou falar sobre essa polêmica, porque eu já falei em outro vídeo. Vou deixar linkado aqui embaixo, beleza? Galerinha, o que a gente precisa saber, basicamente, é que a sociedade está em constante transformação, em constante evolução. Por conta disso, a família, que é considerada a célula máter da sociedade, ou seja, o homem vive em sociedade. A primeira sociedade que ele vive é a família. Logo, a família é a célula máter da sociedade. Já aprendeu mais ou menos o raciocínio? É esse. Eu não lembro quem inventou, se não me engano, foi o Rui Barbosa, o escritor Rui Barbosa, mas não sei se foi ele. Eu já vi que ele falou sobre isso. Então a gente tem que entender que como a sociedade está em constante transformação, as famílias também estão em constante transformação. Antigamente a gente via que a família era constituída por pai, era uma família patriarcal, uma família extremamente assim tradicional, que geralmente leva o nome de família nuclear, que é constituída por pai, mãe e filhos. O que acontece? O pai trabalhava, a mãe cuidava dos filhos e era submissa ao pai, entendeu? A mulher era submissa ao homem, não podia trabalhar fora, enfim. É aquele assunto que a gente está acostumado a ver há bastante tempo já. Depois disso aconteceram várias evoluções, a mulher conseguiu o direito ao trabalho, então trabalhava fora, teve o direito do divórcio, ou seja, até então o que era considerado na igreja, o que o Deus une, homem nenhum vai separar. A gente já viu que hoje em dia pode acontecer sim, já tem um divórcio, é garantido em lei. Então, os casais podem se separar, podem se divorciar. Depois que ocorre isso, muitos desses casais se casam novamente, têm outros filhos, ou seja, geraram novas famílias. Alguns continuam sozinhos com filhos, gerando um novo arranjo familiar. Outros continuam sozinhos, gerando outro arranjo familiar. Algumas pessoas se anexam a esse arranjo, aí formam as famílias compostas, as famílias estendidas, enfim. São várias definições, são vários modelos, digamos assim, de família, que vocês podem pesquisar um pouco aí na internet e ler sobre eles. Então, o que a gente precisa entender é que está em constante transformação. E o que vale destacar também é que a partir do momento que um deste modelo, por exemplo, de família nuclear, que é o mais comum, se torna um modelo padrão, se forma um modelo que tem que ser seguido, a gente pode acabar gerando discriminação, gerando intolerância, gerando preconceito, porque a gente tem aí vários outros modelos que não são iguais a este. Então, como é que vai ficar garantido isso? Como é que esses modelos ficaram vistos? Entendeu? A linha de raciocínio é essa. Este assunto voltou a ser discutido porque em 2015 foi aprovado o Estatuto da Família nas câmaras, que é um estatuto, um projeto de lei que considera a família somente a união entre homem, mulher e filhos, entendeu? Limitou muito este conceito aí, gerou bastante discussões, bastante polêmicas. Esse projeto, por exemplo, poderia alterar direitos, poderia mexer no sistema de adoção de crianças. Então é algo que merece destaque. Já foi tema, não lembro qual foi o tema exato, mas já sei que família já foi o tema da redação do Enem das pessoas privadas de liberdade, eu acho que é PPL, se eu não me engano, não sei se é essa sigla. Então, eu acho que sim, tem chance de aparecer no Enem, mas eu acho que não vai voltar. Mas se voltar, galera, eu já adianto pra vocês. Se você cair no Enem com esse tema, sem ter, assim, um mínimo conhecimento, você vai se ferrar bonito. Porque de todos os temas que eu já escrevi até hoje, pra mim foi o mais difícil. Porque é algo assim, se você não dominar, se você não souber o básico, você não desenvolve bem o tema, entendeu? Então, se você não conhece, assista o vídeo, escreva sua redação, se prepare, porque é um tema difícil.
vou ser sincero com vocês, é um tema difícil de se falar. Então vamos lá. Eu já falei o básico para vocês, vou começar a comentar a redação. Então, vou colocar a imagem na tela, gostaria que vocês pausassem e lessem para depois eu só comentar. Começando pela introdução, não coloquei título na minha redação. Vamos lá, galerinha. Em 2016, o dicionário Oasis, não sei como é que fala, pronuncia, redefiniu, com a colaboração de internautas, o conceito de família como núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos. Esta é a minha alusão histórica, que na verdade é uma alusão atual, que eu já aproveitei para colocar a definição, a conceituação, que é uma outra estratégia para começar a introdução. Lembra que no conceitos iniciais eu falei para vocês que quando o assunto, o tema, nem todo mundo conhece, é bom a gente conceituar? Então aproveitei e conceituei família. Bom, o conceito de família é um pouco maior que esse, na verdade é esse aqui, por esse novo dicionário. Núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Mas eu achei que não tinha tanta necessidade de colocar o conceito todo. Então eu diminuí ele aqui e coloquei só uma parte dele. Entretanto, ou seja, elo coesivo, ligando as frases, essa definição vem gerando divergência na sociedade brasileira. Apresentei o tema. Tal questão merece zelo, é a minha tese, porque pode violar direitos constitucionais e perpetuar o preconceito pelo país, são os meus argumentos que eu vou falar no meu desenvolvimento. Note que lá em cima eu já coloquei 2016 e que eu coloquei sociedade brasileira. Então está implícito que o recorte é o Brasil no século XXI, beleza? Primeiro parágrafo do desenvolvimento, galerinha, pausem e leiam. Pausaram? Vamos lá então. Primeiramente, vale ressaltar que, embora o artigo 5º da Constituição Federal de 1988 determine que a lei deva ser igual para todos, sem distinção de qualquer natureza, parece que isso não está acontecendo, pois muitos cidadãos estão protestando. Um contra-argumento, uma estratégia argumentativa. Já falei que Constituição Federal é uma coisa que pouca gente conhece, geralmente está relacionado com todos os assuntos, com todos os temas da redação do Enem. Então, por conta disso, para trazer um diferencial, eu coloco na minha redação, no meu texto. Como exemplo, ou seja, ligando as frases, conector, pode citar a campanha Todas as Famílias, elaborado pelo Oasis, em resposta ao Estatuto da Família, aprovado em 2015 na Câmara dos Deputados, que definiu o vocábulo como núcleo formado a partir da união entre um homem e uma mulher. Ou seja, trouxe um fato para a minha redação, um fato atual, para demonstrar que eu sei um pouco sobre o assunto. Tal projeto, ligando as frases, ou seja, por conta disso, portanto, viola princípios constitucionais, já que no Código Civil vigente não há impedimentos para que duas pessoas do mesmo sexo constituam uma entidade familiar. Aqui eu falei do meu primeiro argumento, que é o direito. Lá pode violar direitos constitucionais, beleza? Galerinha, uma coisa que vocês têm que ter muito cuidado é que vocês não podem ficar repetindo a mesma palavra sempre. Então, principalmente a palavra família. Eu repeti bastante, mas não ficou uma coisa redundante. E note para que eu não repita sempre a palavra família, eu substituí, por exemplo, para entidade familiar, para núcleo familiar. Coloquei ali, defini o vocábulo, ou seja, como sinônimo para família. Então vocês têm que ficar atentos nisso aí, entendeu? Tem que lapidar a redação. Depois que vocês terminaram de escrever, leia e lapide. Ou seja, se tiver palavra igual, substitua por algum sinônimo. Vamos para o D2. Pausem. Pausaram? Vamos comentar então. Outro ponto importante, ou seja, outro além do que foi dito anteriormente, está ligando os parágrafos, é que limitar a célula máter da sociedade, ou seja, já falei sobre isso no início do vídeo. Coloquei aí um conceito, célula máter da sociedade, como sinônimo para família. Em uma unidade composta apenas por pai, mãe e filhos, pode gerar discriminação, dado que, de acordo com o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, somente 55% das famílias brasileiras possuem esse perfil tradicional. Ou seja, trouxe um estudo de um órgão de relevância para trazer confiança para a minha redação. No entanto, muitos indivíduos não concordam com os novos arranjos familiares, visto que em 2015 ocorreu um boicote contra a empresa O Boticário, após essa fazer um comercial com casais gays. Ou seja, trouxe um outro fato, isso aconteceu em 2015. Depois que essa empresa que O Boticário, no Dia dos Namorados, criou um comercial onde aparecia um casal de lésbica, um casal de gays e um casal heterossexual. Deu o maior bafafá, teve político montando boicote
igreja montando boicote, enfim, uma coisa horrorosa só por conta de um comercial. Logo, conforme disse Belchior, ainda somos os meus e vivemos como os nossos pais. Fiz uma citação direta. Essa citação eu tinha colocado no vídeo 5 citações para o Enem, para a redação do Enem. Eu tinha colocado Elis Regina. Ao meu ver, não tem problema nenhum você falar Elis Regina, porque foi com quem a música ficou conhecida. Ela fez uma versão para essa música, regravou e tudo mais. Mas quem é o autor dessa música, na verdade, é o Belchior. Quando eu gravei esse vídeo eu não sabia disso, depois que eu fiquei sabendo, inclusive não sei se é um inscrito, alguém que assistiu o vídeo me falou isso, eu deixei o aviso lá. Mas se você colocar Elis Regina também, ao meu ver, não vai ter problema. Eu coloquei Nós somos os meus e vivemos como os nossos pais, entre aspas, para deixar bem claro que isso é uma citação do cara. Logo, esse nós que está falando na frase, que não pode ser dito em um texto dissertativo argumentativo, não trará consequências aí na minha nota. Beleza? Então aqui eu falei, galerinha, da discriminação, do preconceito, da intolerância que eu tinha falado lá na minha introdução, no segundo argumento. Concluindo a conclusão, pausem e leiam. Pausaram? Vamos lá então. Em suma, ou seja, resumindo tudo, o conceito de família ainda vem gerando discussões no Brasil. A fim de que essa caótica questão, qual questão é essa? As divergências em torno do conceito de família, seja elucidada, que é solucionada, ou seja, extremamente necessário que todos os núcleos familiares sejam respeitados e que a população seja conscientizada. Galera, para propósito de solução, de intervenção ficar boa, ela tem que falar o que fazer, como fazer e para que fazer. Isso que eu falei até agora é o meu o que fazer. Para que isso ocorra, ou seja, isso que eu disse anteriormente, conectando as frases, torna-se imperativo que o poder público que criminalize a homofobia e não aprove leis que firam laicidade do Estado, escolas façam atividades em grupo com pais e alunos para que esses compreendam as transformações sociais e mídia use casais homossexuais em novelas e informe sobre o tema com campanhas educativas. Este é o meu como fazer. Assim, o princípio da dignidade da pessoa humana será erga omnes. Nossa! Que redação, hein? Essa aqui eu gostei. Parece que foi um advogado que escreveu, que foi um juiz que escreveu. Erga omnes é um princípio que quer dizer igual para todas as pessoas. O princípio da dignidade da pessoa humana é o princípio que serve de parâmetro para todos os outros direitos da Constituição Federal. Basicamente, ele quer dizer que você é igual perante a lei e que você não pode ser discriminado por qualquer natureza. Ou seja, você tem o direito de amar quem você quiser. E tem a liberdade de manifestar isso na sociedade sem que seja discriminado. Beleza? E que as pessoas, por conta disso, têm que ter fraternidade, têm que ter um certo respeito por você. É inspirado nos lemas da Revolução Francesa. Igualdade, liberdade, fraternidade. É isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Deu um trabalhão para escrever essa redação, mas ficou top, sinceramente. Se você achar algum erro aqui embaixo, se você achar alguma coisa que não daria uma nota 1000 para essa redação, deixa aqui embaixo, porque eu escrevi e não revisei ela muito, mas pra mim tá muito boa. E é basicamente isso. Agora eu aconselho vocês a estudarem um pouco sobre esse assunto, pararem um pouco, refletirem e escreverem uma redação sobre esse tema. Pode seguir o meu modelo de escrita aqui. Quando eu digo seguir o meu modelo de escrita, não quer dizer para você copiar a minha redação plagiar, porque pode ser que isso te dê 0 no Enem. E galera, é isso. Então vamos lá agora estudar um pouquinho e espero que vocês tenham gostado. Dá joinha, se inscreva no canal, deixe um comentário aqui embaixo. Enfim, mesmo assunto de sempre. Compartilhe com os amigos, ajude o canal a crescer. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima. E tchau, tchau. E galera, eu esqueci de mostrar os conceitos de correção. Vamos lá. Demonstrar domínio da norma culta, da língua escrita, da língua portuguesa. Não tem nenhum erro de concordância, nenhum erro de acentuação, palavras escritas erradas, nenhuma gírias. Então, a minha redação ganharia nota máxima nessa competência. Segunda, compreender a proposta do tema, não fugir do tema, e escrever um texto na tipologia textual, dissertativa, argumentativa. Eu fiz isso. Meu texto tem introdução, desenvolvimento, conclusão, tem tese, tem tudo que precisa para convencer o leitor que eu estou certo e fala sobre o tema, o conceito de família. Então, não fugir do tema também acho que ganharia nota máxima. Terceiro, é a coerência. Ou seja, a introdução tem que estar, não pode estar divergindo da conclusão. Ou seja, o mesmo raciocínio que eu tenho lá em cima, eu tenho que terminar meu texto. Isso está claro, isso está mantido no texto e ele está claro
não está assim difícil de entender, da forma que quem está lendo compreende o que eu estou falando. Então também acho que ganharia nota máxima. A quarta competência é a coesão, que significa que as frases dos textos têm que estar conectadas umas às outras e os parágrafos conectados uns aos outros. A gente faz isso através dos conectores e dos elos coesivos. Eu usei e abusei deles na minha redação. Pode ver que tem dado que, uma vez que, visto que, pois, entretanto, no entanto, outro ponto relevante, enfim, vários assuntos, vários termos aí que fazem essa ligação entre as frases e entre os parágrafos. A última competência é propor uma solução, e para a solução ser boa, ela tem que falar o que fazer, como fazer e para que fazer. Eu propus na minha conclusão, tentei detalhar bastante, então acho que também ganhei nota máxima. Além disso, eu fiz citação, coloquei fatos, coloquei estudos, ou seja, se não ganhar 1000, ganha no mínimo 980. Não, galerinha, sério. Se não ganhar 1000, ganha uma nota muito próxima de 1000, porque a redação está excelente, modéstia à parte falando. Então agora sim, tchau, tchau.